Ô, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, Fernando Choque, o jornalismo, o verdadeiro jornalismo, o raiz, político, o raiz nos conecta, é isso mesmo? É isso aí, conecta Mas não mesmo. com você, né? Não, conecta, imagina. Não, contigo não. Eu sou jornalista raiz, mano, eu comecei na faculdade quando a galera tava estudando ainda. Você começou na faculdade quando escrevia em jornal, né? Quando eu comecei tinha 3 jornais da cidade, a gente tinha matéria de jornalismo impresso. Eu, por pouco, não peguei revelação de foto. Foi... Ela tá. Você não vai querer dizer que ela pegou, né? Eu peguei. Vai dizer que ela pegou, mas foi uma beliscadinha que ela foi pegar. Eu peguei. Você pegou. Metade dos professores da faculdade. Tu revelou na faculdade foto ou não? Eu revelei na minha. Eu não revelei nada da foto. Tu revelou na faculdade? Foto. Foto. Papel prata. Entendi. Filme prata, não já revelou? Nunca queimou na faculdade, Choque? Não queimei. Cara, queimei muito filme prata na faculdade. Não queimei nada. Nada, eu queimava. E eu fiz comunicação. Queimou também na faculdade? Queimei. Mas abrir a porta queimava, Choque. E na comunicação o pessoal costuma queimar. Sempre curioso pra abrir a porta. Choque, abriu a porta, queimava. Na faculdade era assim, de comunicação. Tá, e pra enrolar o filme. E na comunicação o pessoal queima bastante também. Quem tá aqui, Fernando Choque? Intervalo ali. Quem tá aqui, Fernando Choque? A rainha do jornalismo criciumense, né? Ela agora. É, mulher que sabe tudo de política. Sabe tudo. Quer saber uma treta, é só ligar pra ela. Ela sabe mesmo. Sabe tudo, sabe quem é que tá casando, quem é que tá separando, filho, tudo. Isso aí é... Karina Manarim, que prazer receber, cara. Tudo bem? O prazer é todo meu de poder estar aqui. Vamos ver se eu acerto o nome. Manos Radio. Manos Radio. Cara, você chama do que você quiser, entendeu? Chama do que quiser, porque também... Chama de programa do Choque. Não vai nessa daí também, porque não é. Nem no programa do Choque o não vai audiência nessa daí. Ô, cara, olha aqui, o Choque tá falando que você faz um jornalismo de verdade. Eu admiro muito seus comentários porque você não arrega, né? Agora, eu sei que esse posicionamento te traz louros, inevitavelmente, né, algumas incomodações. Você se incomoda com algumas opiniões ou não? O que mais me incomoda é quando alguém fala assim: aquilo que tu tá dizendo é uma notícia verdadeira ou é fake news? Vem muito isso aí. Me irritei essa semana com um que escreveu isso na minha rede social. Falei, essa notícia foi checada, está aqui porque foi checada, e se você não acredita, não faço questão nem que esteja aqui, vaza. Porque isso me irrita. Sabe por que me irrita? Porque eu nunca largo uma notícia sem antes perguntar ou checar. Nós estamos sujeitos a erros? Sim, todos estamos. Mas eu faço o dever de casa, sempre. E aí vem uma pessoa me falar uma coisa. Mas sabe que essa tua explicação, Karina, eu tenho uma filosofia que o Salomão já dizia há muito tempo, né? O rei Salomão, o homem mais sábio aí que a gente conheceu, ele sempre dizia que pra burro a gente não dá conversa, a gente dá capim. É verdade. Isso aí é... Salomão. E aí o Salomão falava, Isso é verdade. Pra burro não faz explicação. Eu só atropelo mesmo e acabou. Não. Tá, mas você se incomoda. Quando é treta, manda pra mim que eu respondo. Não, mas eu quero saber, você se incomoda com o comentário negativo ou você já consegue se livrar disso? Não, o comentário dito negativo, se não atingir a mim ou ao meu trabalho, tudo certo, cada um tem sua opinião, ok? Aí não. Mas já entrou em treta de discussão? Já, muitas, principalmente. Paviozinha curta ou não? Principalmente naquela época aí do Covid. Eu entrei numa treta com um aprendiz de médico lá de Joinville. Um aprendiz de médico? Pelo amor de Deus. Tá. Não, aquela ali foi... Aí eu acabei fazendo o que o Choque falou. Atropela, pronto. Vambora, pronto. né? Ou me chama que eu respondo o comentário. Olha aqui, você tava falando agora pra nós, né, que você não se via na TV, não se via no rádio. Não. Você era de bastidor, de escrever, né? Só que é o seguinte, quando você tá por trás de um texto, por mais que você assine ele, existe um campo de força que não chega em você. Quando você não olha pra câmera e as pessoas não te olham nos olhos, né, é muito mais fácil não mascarar a verdade, mas se esconder atrás da sua publicação. Hoje você não pode mais fazer isso. Hoje eu estou na TV, mas eu discordo em parte, porque eu trabalhei em jornal na época que tinha 3 jornais na cidade. Não precisa discordar em parte, pode discordar totalmente de mim, vai. Quando nós tínhamos 3 jornais em Criciúma, eu trabalhei no Jornal da Manhã, trabalhei 12 anos no Jornal da Manhã. Recebeu? Foi muito tempo. Sim, recebi tudo. Eu sou de outra geração, então. Só que deixa ela falar, pô. E assim, não sei se é porque naquela época nós tínhamos menos internet, rede social, não tinha, né? Eu recebia muito essa batida de frente. Inclusive, eu passei por situações
de gente invadir o jornal, querer explicação, me esperar na porta, sabe? Então tinha muito isso. Então eu acho que nós não conseguíamos nos esconder atrás de textos. E hoje também, eu acho que mesmo aquilo que eu escrevo, às vezes no blog, respinga, as pessoas comentam, as pessoas querem saber. Então, eu acho que quando nós estamos na vitrine, independe da forma. A gente está sempre sujeito a uma porrada, entende? Acho que é isso. Não, é que a gente sempre vê o teu nome atrelado ao jornalismo político, principalmente, como uma colunista política, né? Sempre foi uma construção tua ou caiu de paraquedas nesse rolê? Totalmente de paraquedas. Foi mesmo? Totalmente. Não, eu nunca, na minha família nunca teve papo de política. Os Sua meus família pais, da BND, tá mesmo? Sim, eu sou de Uruçanga. Meu pai é de Uruçanga, eu nasci lá e eu vim pra Criciúma com 3 anos. Mas tínhamos políticos na família, mas eu nunca ouvi meu pai falar. Incrível isso. De política, nada? Nada. E eu fui pra Florianópolis fazer faculdade e tal. Fez UFSC? Fiz UFSC. E aí... UFSC. UFSC. Aí, no meio do caminho, eu tive um filho, né? Mas eu terminei a minha faculdade. E aí, nós gostaríamos de voltar pra Criciúma. Na época, eu e meu marido. Porque o irmão dele estava montando uma empresa aqui. E ele ia trabalhar junto com o irmão. E aí, eu mandei meu currículo pro Jornal da Manhã na época, que era... O editor era o Ricardo Fabres, que hoje é vice-prefeito de Criciúma. E o Ricardo me disse assim: a vaga que eu tenho é para repórter de política. Tu queres? Na lata, assim. Falei, quero. Vambora, queria trabalhar, vambora. Não entendo nada, mas eu vou aprender. E aí eu peguei. Ele era um bom chefe? Era. Não, porque senão agora ia ter cada nota agora pra descontar, imagina. Nossa. Bom, o Ricardo é um cara bacana, cara. Eu gosto muito de Ricardo. TikToker, né? O Ricardo é TikToker. Tem que chamar ele aqui pra falar assim. E ele é jornalista raiz também. Sim, né? O Ricardo trabalhou com microfone com fio. É verdade. Trabalhando sempre honrou essa questão de jornalismo, de informação. Ele sempre defendeu muito o jornalismo. Defendeu muito, E ele era o editor-chefe do Jornal da Manhã na época. Mas quando essa época que você fala, o jornal tinha uma relevância absurdamente maior do que ele tem hoje, inevitavelmente, né? E era o único, nessa época específica que eu estou falando, era o único ainda, em Criciúma. Então... mas olha aqui, quando você começa a escrever, como pra política, eu tenho certeza que por mais profissional que você fosse, por mais inteligente que você fosse, você foi enrolada por políticos. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E sem perceber, né? É isso? Sem perceber, sabe? Muitas vezes. E depois que eu comecei a pensar, depois que a ficha começava a cair, eu disse, mas peraí, tu quer ver como eu era utilizada para atacar o adversário? Usada, né? Alguém me passava uma matéria que eu achava, beleza, no romantismo do jornalismo, e aquela matéria feria o adversário dele, e o adversário vinha em mim, mas que isso? E pá, eu só fiz a matéria. Então, isso acontece ainda hoje, né? Muitos tentam, mas hoje a gente tem um pouquinho mais de experiência, já percebe. Você já tem feeling, né? Quando a pessoa já manda a matéria pra você tem feeling, você sabe já. A gente já... mas peraí, o que é isso? Qual é a intenção? Mas as pessoas, os políticos ainda tentam te usar ou já aprenderam que não dá mais? Não, eu acho que hoje já aprenderam que não dá mais. Já. Mas aí tem sempre um assessor, alguém que quer, né? Se tem coisa que político gosta de enrolar é jornalista, né? Gosta? O que eles tentam enrolar. Eles gostam de enrolar jornalista e candidato. É? Candidato. Se rabando, o que eles fazem isso aí. Mano, quero aproveitar e mandar um abraço pra Rafaela, tá ouvindo a gente. Mandou um alô aqui no grupo que eu e a Karina a gente tá. Num grupo aí? Isso. Eu tô nesse também? Tá nesse grupo. Nesse aí é legal, então um abraço. Aliás, tem que sair esse churrasco, né? Pois é, eu falei que eu faço, né? Eu faço churrasco, agora tô enrolando, vocês estão enrolando. Conseguiram o mais difícil, que é fazer o mano aceitar o convite. Eu aceitar o convite. Não, e ainda fazer o churrasco. Não, o churrasco eu faço. O convite aceitar é mais difícil. Se não for ele, também não vai comer. Então calma, vamos lá. Disso tudo que você tem feito, o que mais está te dando orgulho como uma profissional, como uma comentarista política? Então, eu gosto muito de ser comentarista política, gosto muito do que eu faço e foi um grande desafio eu ir pra TV, porque eu nunca pensei em fazer TV na vida. Como é que chegou o convite em você? Eles estavam montando a NDTV em Criciúma, né? A sucursal. E me chamaram para fazer o comentário de política local. Me chamaram e daí colocaram que gostariam que eu fizesse o comentário de política local e o blog do ND+, no caso, sobre política. E foi uma fase bem difícil para mim, porque era dezembro ou novembro
de 2020. Dezembro, quando a TV foi inaugurada. A TV foi inaugurada, me chamaram um pouco antes disso, e era uma época que meu pai estava na UTI, com Covid. E eu pensei, não tenho como aceitar esse convite num período desse, difícil, que meu pai tá lá. Eu não sei o que eu faço. E é uma oportunidade, sim, mas como aceitar um negócio desse? Parecia que eu tava desonrando meu pai, né? Que tava lá doente e eu indo para uma TV. E aí, eu conversei com um amigo muito... Nossa, que eu prezo muito, e perguntei para ele, o que eu faço? Aí ele falou... se tu ficar só em casa, porque tu não pode ir lá ver teu pai, ele tá na UTI, ninguém pode entrar, né? Naquela época terrível que a gente passou. Se tu ficar só em casa e não fizer nada, o teu pai vai melhorar? Não, vai ficar, ou vai ou não, mas não depende de mim, né? E aí ele falou assim, e tu não acha que teu pai teria orgulho de tu ir pra TV? Falei, sim. Pega o teu documento agora. Bora. Vai lá e faz a tua... Que eu tinha que fazer aquela coisa de admissão e tal. Tá. E faz. E aí eu fiz no dia da inauguração da TV, se eu não me engano, foi dia 8 de dezembro. Acho que foi 8. Foi 8 de dezembro. Foi um pouco antes da 92. 92 foi dia 21. 8 de dezembro. Foi um dia que eu fui porque eu tinha sido contratado e eu tinha que estar lá. Mas eu fiquei assim, num canto, morrendo de medo. Muita gente, sabe, porque eu tava com aquela coisa na cabeça de meu pai na UTI. Sim, tudo junto. Né? Tudo junto. Bilhão, né? E no dia 11 ele morreu. Dia 11, cara. Dia 11 de dezembro ele morreu. E eu fui muito bem acolhida na TV. As pessoas me deram o tempo que eu precisava. Que bom. Então isso também... a TV hoje é uma família, né? As pessoas se ajudam. Então fui muito bem acolhida. E comecei a fazer aquilo também pensando que meu pai, onde ele estivesse, ele estaria orgulhoso. Não era o que eu gostaria de fazer, porque eu não tinha nunca esse plano de vida. Mas eu aceitei como um desafio que me ajudou, inclusive, a superar aquela fase que foi muito difícil, né? Teu pai conhecidíssimo, né? Teu pai conhecidíssimo, né, Choque? Já fui lá. Já foi? Já fui. Choque de vez em quando fala o nome aqui. O pai da Karina, pra quem não sabe, é o Dorva, né? Do restaurante ali, do bar do Dorva e tal. Famoso. Quem não almoçou lá ainda é porque a melhor laminuta do sul do mundo. Eu não sei, eles falam aqui, tá? É verdade, quem não almoçou lá ainda é porque não tem cacife pra isso. É bom nem ir. Ó, tem abraço. Mano, parabéns, mano. A Karina é uma excelente jornalista e hoje está cada vez mais raro encontrar profissionais deste calibre. Fala a verdade limpa, sem narrativas. Quem mandou um abraço pra você foi Humberto Sônego aqui pra você. Olha, muito obrigada, Humberto. Mandou Humberto muito feliz pra você. com essa manifestação. Qual a pior crítica que você já recebeu? A que mais te abalou? Eu sei a minha, né? O Choque sabe. Bom, o Choque não liga pra nada, mas eu não liga pra nada. Nada me abala. Mas não tem uma que você guardou que doeu mesmo? Foi quando um dos meus ex-chefes falou que eu era uma camisa no armário porque não estava alcançando uma meta lá que ele colocou. Você era uma camisa no armário? Daí eu mostrei pra ele que eu não era. Dobrei a meta. Esse chefe tá na linha, tá na ainda? Esse chefe tá na lida ainda? Ele tá ativo? Bonito isso aí. Uma camisa no armário. Eu falei, mas uma camisa no armário não vende. Se vocês botar na vitrine, talvez ela venda. Nunca me botaram, né? Então... Tá, mas hoje você tá na vitrine. Sim. E aí não existe mais desculpa pra se vender. Mas eu não tenho desculpa mesmo. Aí não tem mais nada. Não. Você vai pra vitrine e a vitrine é pra poucos, cara. A vitrine é pra... nem todo mundo suporta a carga de estar na vitrine, ainda mais na TV. Leva pedrada, né? Leva pedrada, na TV ainda. Mas é que eu vejo assim, ó, eu sempre gosto de ver aquilo que... Não que eu seja poliana, mas também tem um lado positivo. Se tu estás na vitrine e tá levando pedrada, é porque tu tem relevância, né? Ninguém bate em cachorro morto, não tem um ditado assim. Então eu levo pra esse lado também. E vou te falar, o que me falam como isso não é ofensa... Na primeira, na segunda hora eu sinto. Depois eu digo, não, peraí, eu vou mostrar. Cá, mas olha aqui, escrevendo pro teu blog, né, o filtro de responsabilidade é único e exclusivamente sobre o teu nome. Sim. Né? Falando na ND, falando na TV, você tem filtros de corresponsabilidade da emissora. Independente, né, de vincular ou não, vai estar ali, você tá junto. Como é que você enxerga isso tudo? Eu enxergo que nós trabalhamos também para empresas, mano. E nós temos diretrizes que a gente precisa seguir. Entende? Eu não vou deixar de falar a verdade, não vou deixar de dar uma notícia, mas
tem diretrizes na empresa, todo mundo tem diretrizes numa empresa, né? E já se incomodou com essas diretrizes alguma vez? Várias, muitas vezes. Isso é bom, né? Inclusive, eu já fui demitida por diretrizes. Por diretrizes? Já pediram na tua cabeça? Muitas vezes. O Choque, toda semana pedem pra mim a cabeça dele, ele não sabe. Quem pede não chega, quem né? mais pede a minha cabeça aqui é o próprio Mano. É o cara que mais... Mas ele não sabe, de vez em quando pede mesmo. Olha, eu vejo que... Sabe que eu tenho uma filosofia de vida que eu acho interessante, que é aquele filme do Poderoso Chefão. Pra mim, aquele filme gostamos, é já a gostamos, realidade nua e crua, cara. É Aquilo verdade. lá é a vida. É só eu não assisti. Eu não assisti Quando ainda. o cara perde um filho, o outro também perde, e as famílias se reúnem. E aí o cara fala assim, olha, eu quero manter a paz aqui entre nós, mas tu perdeu um filho. É negócio. A vida. Interessante que lá um matou o filho do outro, né? Isso. É bem interessante aquela cena, Tu né? entende? Então eu vejo assim, ó, não nessa proporção, né? Sim, sim. não tô Mas falando eu disso, digo né? que a gente tem que analisar aquilo como a vida. A vida é isso. Então, se nós somatizarmos cada coisa que acontece e nós ficarmos, mas pediu a minha cabeça, mas quem foi, mas por quê, mas sabe, cara, na hora fica, cara, que sacanagem, tô fazendo tudo certo, não tô fazendo nada errado, não sacanei ninguém, nunca pedi dinheiro na minha vida pra escrever uma matéria, daí o cara vem e pede a minha cabeça, que sacanagem, tu fica, né? Fico, aí tu fica naquela, não é nem deprê, é só uma bad. Uma badzinha. No outro dia, tu Vambora. chora, descarrega tudo, depois, cara, não adianta olhar pra trás. Que chegou pra isso mim, aí. que chegou pra mim até hoje, que pediu minha cabeça, foi um cara de sindicato. Eu dava risada, aí eu não fiquei da bad. Me deu um orgulho aqui, eu disse, nossa, eu tô no caminho certo. Mas você sabe que você tá no caminho certo quando, cara? Eu avalio que eu tô no caminho certo quando eu priorizo sempre a informação, aquilo que eu acho, que na minha avaliação enquanto jornalista, vai interessar ao público e vai influenciar de algum jeito na vida das pessoas. Se a gente, enquanto jornalista, não priorizar isso, talvez eu não estivesse no caminho certo. Na minha avaliação, enquanto jornalistas, a gente trabalha com informação. E nós temos que priorizar isso. Nós temos que priorizar ao público aquilo que vai interessar. Essa bagunça que está acontecendo agora no Brasil, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, né? Então, hoje, como tem vários canais de comunicação, elas têm acesso a várias versões. Várias versões, algumas com narrativa, outras sem, algumas de um lado, outras de outro. Mas a lei, ela precisa ser respeitada. E em diversas vezes a lei não está sendo respeitada. No Brasil. As pessoas precisam saber disso, né? Hoje nós sentimos, pelo menos na minha avaliação, nós temos preso político. Por que um ex-ministro está preso por omissão quando ele nem estava aqui? Ele nem estava aqui no ato, ele está preso por omissão. Como assim, gente? Umas coisas estranhas, E o atual né? ministro agora com vídeos dele junto com os manifestantes que teriam feito o estrago, né? O Brasil não é pra Então amador. eu vejo que esse tipo de informação as pessoas precisam ter acesso, porque elas precisam saber o que está acontecendo, porque isso é mais do que a vida como ela é, isso já está passando um pouco do limite. O que mais é te ver no... Onde você tá sempre? Eu estou no ND+. No ND+. Não, agora eu... Eu fiz o gancho, pô. Não. Desculpa, não. Tá, não pegou. Na verdade, não peguei. Às vezes eu sou meio goiabinha. Rádio. Ela não é do rádio, né, mano? É que a galera Ela é da do texto. TV, a gente sabe, a galera da TV é mais lenta, entendeu? A galera do TP, a galera da mentira. Não, e ela é Aqui do no rádio mais texto ainda, né, verdade. mano? Demora o dia inteiro pra fazer o negocinho, né? A gente tem que ser na hora. Aqui a gente Não, inventa mas tudo, hoje eu pô. tô na NDTV, em Criciúma, no Balanço Geral, segundas, quartas e sextas, com João Paulo Messer a partir do 12:30. Meu Meio de meia comentário, tá. sim. O bicho pega, é isso? É. E blog também? Então, aí agora nessa semana passada eu encerrei meu ciclo no ND+, tá. não estou mais com blog lá, só estou com o meu, Mas o teu pessoal. carinamanarim.com.br. Você foi o único blog que eu não fiz, né? Sabia, né? Ela foi o único que eu não fiz. Sério? Eu fiz todos os outros, cara. Mas eu te procurei gente, pra fazer. O único que eu não fiz foi o dela. Porque, olha, eu fiz de todo mundo o blog aqui. Eu te procurei pra fazer e tu Foi. já não tava mais no ramo. É verdade. Mas ela fez, a menina. Que A Koga fez. Sim. A Koga fez pra você. A Koga viu? fez. Você viu? Nós, Você é discípulo, né? Ou seja, ó, Mano, nós o rei do estamos blog. colocando no ar o Tá. novo blog, reformulado, porque o meu blog, ele existe desde 2010, então é um blog que já estava defasado, meio que tinha sido remendado, precisava dar Sim, vai. um tapa.
E agora, o novo, nós vamos colocar no ar daqui umas 2 semanas, mais ou menos. Eu não tenho a data certa ainda. Mas o carinamanarim.com.br com todas as fofocas de política da região. Fofocas, informações, Cara, fofocas. Teve uma Você não é o época. Fernando Choque pra fazer fofoca. Teve uma época que eu abri o meu Chrome no trabalho. Tá. E entre as janelas, Já abriam abri a várias primeira ali, abas. aquela- Uma delas era já da era Karina. Olha. Aí eu pegava as pautas da Karina, entrevistava os caras como se eu tivesse descoberto também. Na época eu não era formado, hoje eu já sei. Cara, obrigado pela presença, prazer te receber. Nossa, já acabou? Que Acabou, filha. rápido. Meia horinha só. Ai, que rápido. Não dá nem pro cheiro aqui. Pois é, mas Obrigado, ó, tá. eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês dois, duas feras Obrigado. que eu vejo aí nos outdoors na Obrigado, cidade. obrigado. Muito obrigada. Tem vaga aí no Outdoor, hein? Volta. Não, tem 2 mulheres já, tá bom. Ah, mas- 3 não. Mas tu já viu quem Não, é não, que... não, manda aí 3 mulheres. 3 mulheres, Fernando Choque. Ô, mano, 3 mulheres. tu vai Comandando. dizer não, mano? Não, Não vai mas falar tem não pra três Karina Manarim. Mas 3 mulheres enchendo É o isso, saco então não a dá, próxima né? entrevista a gente for dar, quando alguém te perguntar, alguém a gente rejeitou? Sim, o mano. Nossa. É, vou guardar essa, Choque. Guarda essa no teu O coração. Vou pior guardar. toco é aquele que tu recebe da pessoa que tu não tá interessado. Cara, obrigado pelo carinho. Prazer te Obrigada. receber. Sucesso Prazer cada foi vez meu mais. estar aqui, muito obrigada. Prazer te receber. E vem novidade aí. E né? acessem lá, hein? novidade. carinamanarim.com.br. Tá bom, Isso, então. E eu, Vai. de segunda a sexta, eu tô aqui no Transtornados, Ah, meu às Deus. 18 horas. Vez ou outra eu tô aqui no Mano, na segunda entrevista, que é as entrevistas que eu trago, que eu gosto. Tá. A A 1h30. primeira você não gosta? Não vai nessa que é patrocinador, vem uma hora, eles vão ficar chateados. E Tá. eu tô também lá no meu blog, que é o @Fernando Choque no Instagram. Olha aqui, tem um abraço pra você, de uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco. Nosso querido Gabriel Rabeixe tá mandando aqui. Ah, Rabeixe tá ouvindo querido. aí. Esse O aí é Rabe- meu. Esse é o chefe, esse é o chefe. O Rabeixe ouvindo a 92, que absurdo, né? 92. Nunca ouviu a 92, Rabeixe. Mano, essa manda muito bem, Karina Manarim. Um abraço pro querido Rabeixe, pra todos os amigos da ND, que nós gostamos muito. Né, cara? ND, olha Deixa eu aqui. ver entrevista falando RH pra saber. Quem é essa Karina aí que tá dizendo que trabalha aqui com a gente? Que ele só escuta a gente, ele não escuta, não assiste a TV. Obrigado, cara. Obrigado, Obrigada, Rabeixe. Um abraço. obrigada. Um abraço, Tudo bom. ND. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos Somos todos os jornalistas. fofoqueiros políticos. Pô, fofoqueiro político é bom também. É bonito, é bonito Boa, você. boa, boa. Dá botar no teu, na tua bio, né? Essa aí eu vou botar. Tá Essa bom. eu vou botar.